último culto desse ano, departamento feminino. Já quero agradecer a todas as irmãs que cooperaram durante o ano todo, né? E foi realmente umas colunas, né, na casa do Senhor. Nós precisamos fazer a obra juntas. Sozinha a gente não consegue, né? Tem que dar as mãos, se unir, ser grata pelo que tem, pelo que não tem, orar para que Jesus mande, né? Mas o que tiver, o recurso que tiver, vamos trabalhar com o que nós temos, né? E é por aí que Deus vai nos ajudando. Isso se chama amor, né? Amor. Quando estamos com essa disposição dada por Deus na nossa vida e a nossa determinação. Vamos abrir nossas Bíblias. Deixa a sua Bíblia, por favor. Em Lucas, doutor Lucas, capítulo 7. Nós estamos tendo uma série, irmãos, aqui na igreja sobre curas e milagres de Jesus. E nós vamos falar aqui de um milagre. Eu já falei de 2 milagres que foi a água, né, feita em vinho, e Lázaro, sobre Lázaro também. E hoje mais um milagre de ressurreição. No Novo Testamento aqui, né, com Jesus, foram feitas três ressurreições. Foi a menina, né, Talita, esse moço que vamos falar hoje, e de Lázaro. Jesus ressuscitou. Então foram ressurreição do Messias, né? Milagre messiânico. Lucas 7, do versículo 11 ao 17. O choro penoso. Lucas 7, do 11 ao 17. E diz assim: aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entrou a sua mãe, e de todos se apoderou, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos aqui um acontecido muito penoso, triste, mas com fim feliz, né? Um final para lá de feliz, não é? Feliz é pouco, né, irmãos? Porque alguém perder um ente querido, principalmente uma mãe, nós que somos mães, né, sabemos disso, ou um pai, perder um filho, que pela lógica os filhos, né, enterrem seus pais, não os pais dos filhos, né, assim a gente pensa. Mas nessa situação aqui foi diferente. E Jesus tinha saído ali, tinha também feito uma cura. E chegando na cidade de Naim, que era uma pequena cidade, aldeia, 9 quilômetros de Nazaré, onde Jesus, né, foi ali criado. E Jesus vai chegando naquela cidade. Eu acredito pelo seu poder e sabedoria, né? O Senhor já sabia que ia encontrar aquele quadro, né? Ele não sabia, era a mulher. Muitas das vezes não sabemos, mas Deus, né, sabe de todas as coisas. E Ele sabe chegar na hora certa, no local certo.
e fazer a coisa certa também, né? E muitas das vezes não estamos nem imaginando, nem pensando. Esse milagre aqui foi um milagre inesperado, né? Ninguém estava esperando esse milagre. Eu acredito que nem os seus discípulos, que muitas das vezes duvidavam. Até João Batista, né? Disse, será que é ele, né? Pergunta se é ele. E Jesus disse assim, fala para João Batista, que os cegos veem, os mudos falam. Glória a Deus. Ô irmãos, que coisa gloriosa. Precisaria dizer mais alguma coisa? Então, diz para ele só isso, que ele vai entender. Ele vai saber realmente que chegou o Messias, né? O esperado. E aquela situação, aquela cena, vem uma multidão muito feliz com Jesus, porque quem está com Jesus, né, tem uma resposta, tem uma cura, tem uma libertação, e ali aquela multidão muito feliz com Jesus, mas de repente ele se encontra com outra multidão, uma multidão triste, chorosa, um quadro penoso, uma mulher já viúva. Naquela época, irmãos, era muito complicado, né? As mulheres viúvas hoje se trabalhou, né? Tem a sua renda, o seu esposo, né? Deixa para ela, mas antigamente não era assim, né? A situação era muito difícil. Lembram de Ruth, né? E Noemi, né? Ela teve que voltar para sua terra, porque o seu esposo tinha morrido, os seus filhos tinham morrido, não tinha mais nada. Mas o Senhor, né, irmãos, trabalha para aqueles que esperam nele, né? O Senhor, ele cuida dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Esses estrangeiros são aqueles refugiados, né? De repente saíram de uma guerra, de um país de guerra. Olha só como o Senhor olha para os homens da terra. E principalmente aqueles que o servem e o adoram, de dia e de noite, né? Como árvores, são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Hoje nós tivemos uma lição aqui, gloriosa, irmãos, falando sobre ser cheios do Espírito Santo. Uma lição muito própria para todos os tempos de dias que nós temos na terra. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E esse ser cheio do Espírito Santo é quando ele falar, possamos ouvir a sua voz, né? E atentar para aquilo que ele direciona na nossa vida. E aconteceu isso, de repente aquela multidão triste, né? Muito choro ali, muita tristeza. Mas quando Jesus, ele chega, né? O cenário muda. Alguém pode dizer, isso é fantasia, irmãos. Não, não é. Vejamos que alguns milagres de Jesus, alguém falou que estava doente, que estava morto, mas nesse caso aqui ninguém falou, né? Ninguém foi lá procurar Jesus. Eu acredito que Jesus foi procurar aquela mulher, porque diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. A gente imagina assim, né, que Jesus, eu vou lá dar vitória àquela mulher, aquela tristeza do seu coração, aquele estado penoso que ela está vivenciando. Uma família de 2 pessoas, agora vai embora, né, e fica só ela, sentindo-se desamparada, desprotegida. Mas com Jesus, né, é diferente, né? O Senhor, Ele nos dá esse amparo, Ele nos dá essa fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus, ela não é só para ser lida, né? Mas é para que apliquemos no nosso coração, para que entendamos que o Deus que operou no passado, Ele continua operando, Ele continua providenciando. Muitas das vezes você não fez um pedido, né? Mas você desejou, né? Você estava ali, estava no seu coração aquele desejo, aquela petição. De repente, não abriu a sua boca, como diz Salmo, no Salmo 139. Mesmo que ainda não haja uma palavra, mas o Senhor conhece o nosso coração. Quando Samuel foi ungir a Davi,
o Senhor passou os filhos, né, de Jessé, os irmãos de Davi, e eles achavam, não, certamente é esse, é muito bonito, é forte. Mas o Senhor disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. E olha que era um profeta de Deus, né, Samuel? Eu não vejo como vê o homem. O homem, ele vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então é assim que o Senhor, ele trabalha através do seu Espírito, e que possamos dar lugar, né, sempre ao Senhor. E vamos aqui ao texto. E quando chegou perto da cidade, esse que levava um defunto, o jovem estava morto, e o Senhor toca ali naquele esquife, né? E diz: jovem, olha só o que o Senhor falou, irmãos. Falou assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. Irmãos, o que é que vocês podem imaginar disso? Como é que uma pessoa está morta e o Senhor chega no seu ouvido? Ele ouviu: jovem, levanta-te. Que coisa gloriosa, irmãos, é ouvir a voz de Deus na nossa vida, é olhar com os olhos de Deus, é abrir a nossa boca com a boca de Deus, é usar a nossa vida inteira para o Senhor. E aquele jovem certamente ouviu o mestre falando com ele. Quando o Senhor fala conosco, irmão, se estiver caído, se levanta. Se estiver se sentindo desamparado, ele vai se sentir acolhido. Então, quando Deus fala, é diferente. Há uma audição diferente, você escuta um soar diferente. Talvez de quebrantamento, de consolação, de determinação. Aquele jovem prontamente levantou, né? Levantou do seu estado morto. Diz a palavra de Deus que nós estávamos mortos em nossos delitos e erros, mas o Senhor nos vivificou. Aleluia. O Senhor nos trouxe vida. Ele disse que traria vida e vida com abundância. E qual foi ali, né, a comoção, né, irmãos? Todos glorificavam a Deus, exaltavam. Então a nossa atitude, sempre estamos ouvindo a voz de Deus, vamos ter um coração